Oi, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui mais um dia, às 22 horas e 30 minutos, para a nossa continuação da nossa jornada dessa semana, a semana do antidivórcio. E hoje nós estamos com um convidado super especial, um casal sensacional, um casal que nós amamos demais. Beto tá ali terminando de resolver umas coisinhas e tá já descendo. Um casal que vai estar com a gente hoje falando sobre finanças. E eu gosto sempre de ressaltar que, de fato, as finanças, quando elas estão descontroladas, quando o dinheiro, de fato, não é mais o nosso servo, mas se torna o nosso senhor. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o dinheiro, ele lhe domina, inclusive quando falta? A gente tem sempre a ideia de que o dinheiro, ele nos domina quando nós estamos cheios dele. Mas não. Eu queria dizer para vocês que a falta dele também torna você escravo dele, torna você senhor, ele se torna teu senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa começar a compreender, né, o dinheiro pela ótica do céu. E a gente precisa entender qual é o propósito do dinheiro da nossa vida, né? Inclusive, é muito interessante a gente perceber que na Bíblia existem inúmeras passagens, inúmeras vezes, onde Deus fala a respeito do dinheiro. Então, se o dinheiro não tivesse importância, se o dinheiro fosse algo, sei lá, que não tivesse tanto valor, que não pudesse gerar tanto problema, mas também pudesse gerar tantos benefícios, Deus não teria escrito tanto na Bíblia. Eu acho muito interessante porque dentro do nosso casamento, a gente precisa aprender a lidar com ele e entender que o dinheiro, ele é mais espiritual do que a gente imagina. Gente, eu aprendi isso através do livro, né, que o José Carlos e a Angélica escreveram. Para mim foi o melhor livro que eu li na minha vida depois da Bíblia. Eu sempre falo isso para eles, eu sempre falo nos testemunhos que eu dou, porque me fez entender o dinheiro por uma ótica que eu nunca na vida vi ninguém ter essa revelação, né? E como dentro do contexto do casamento, eu vejo que esse é um dos motivos que levam os casamentos a grandes crises, grandes. Gente, eu conheço inúmeras pessoas, que se divorciam por causa de uma crise financeira, que se divorciam porque quebram uma empresa, que se divorciam porque agora mesmo a própria pandemia, um dos grandes problemas que a pandemia trouxe para os casamentos, aqui ó meu bem, um dos problemas que a pandemia trouxe para o casamento foi exatamente porque as famílias não estavam estruturadas financeiramente para passar por essa condição. E aí o que aconteceu? Crise no casamento. Briga entre marido e mulher. E é impressionante que quando a crise ela entra por esse âmbito, é assim, sempre tem que ter um culpado. E aí no casamento é assim, o marido culpa a esposa culpa o marido culpa a esposa, e é sempre assim, e dá esse grande zigue, né? Dá esse grande problema no casamento. E como eu tenho falado para vocês todas as semanas, cada tema que a gente fala, nós precisamos compreender a raiz dele, né? Não adianta a gente achar que descobrir qual é a situação, é o dinheiro. Ok, mas vamos entender quem ele é? Vamos entender qual é a raiz dele. Muitas pessoas que conhecem a palavra se apegam muito àquela passagem que fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? A Deus e a dinheiro, e a mamon. Nós precisamos cuidar, porque se ele for um senhor nosso, ele vai ter domínio sobre a nossa vida e grande será a desgraça. Então a gente vai conversar sobre isso, né, com esse casal. O Beto acabou de chegar. Oi, gente. Boa Beto noite. acabou de chegar, chegou do trabalho correndo para conseguir chegar a tempo de estar aqui com a gente, né? Eu falei para ele, eu digo, olha, meu bem, eu não abro mão de você estar comigo, então vai lá trabalhar e volta a tempo da gente estar juntos nessa jornada, né? Hoje é quinta-feira, penúltimo dia, e eu queria dar aí 3 minutos para vocês convidarem. Gente, eu posso dizer uma coisa para vocês? Para mim, o tema de hoje Bora, Ravelzinho. é um dos temas mais fortes, importantes, necessários, que a gente precisa ter de conhecimento
principalmente para blindar o nosso casamento. Eu e o Beto, nós já tivemos muitos problemas no nosso casamento por causa dessa área especialmente, né? Aliás, era uma das únicas que a gente discutia sobre, né? As nossas discussões eram exclusivamente por causa desse tema. Todo ano, quando a gente ia fazer o imposto de renda, a gente brigava por causa disso. E a gente ficava sempre cobrando um outro, culpando um outro, até o dia que a gente começou a entender, né, o que é o dinheiro. E, na verdade, até hoje, a gente conversa muito sobre isso, sabe? De ir ajustando, né? De ir planejando o que é que vai ser priorizado, o que é que vai ser deixado para depois. Ter uma vida financeira ajustada, ela realmente ela exige que a gente faça algumas renúncias agora no curto prazo, né? No curto prazo, pensando no médio e longo prazo. Verdade. Então, a gente tem que realmente ficar toda hora conversando sobre isso, ajustando, né? Evitando desperdícios, mas hoje a gente vai ouvir um casal que tem estudado muito sobre isso. O nosso amigo, né, e nosso pastor aí, Zé Carlos Perea, ele escreveu um livro sobre isso, então tem muito conteúdo. Tenho certeza que vai ter muita riqueza nesse bate-papo de hoje e vai fazer toda a diferença, tá? O nome do livro dele é As Finanças do Homem Sábio. As Finanças do Homem Sábio. Vai ser extraordinário. Então vamos lá, vamos trabalhar, já que estamos aqui? Vamos. Então, enquanto a gente vai convidar ele para entrar conosco na live, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito nobre quando você perpetua, compartilha algo que pode salvar uma família. Então, eu quero te convidar a você ser muito ousado agora e mandar essa live para o máximo de pessoas possíveis, porque, na verdade, você não pode só mandar essa live para quem está numa crise financeira. Você tem que mandar para todo mundo que constituiu ou vai constituir uma família, porque esse tema é de extrema importância para a saúde de uma família. De extrema importância para a saúde de uma família. Então, enquanto a gente vai convidar o José Carlos e a Angélica, eu gostaria demais que você, assim, que Deus iluminasse a sua mente para você convidar o máximo de pessoas possíveis. Eu queria aqui, gente, no mínimo 1.000 pessoas com a gente, como nas outras lives estiveram, para a gente falar sobre esse tema. Nós não podemos abrir mão do conhecimento a respeito do dinheiro, porque se Deus deixou na palavra dele... O Zé Carlos sabe decorado, né? Eu nunca sei decorado. Quantas vezes foi mencionado a respeito do dinheiro na Bíblia? Ele vai compartilhar com a gente. E eu queria demais que você fosse assim, hoje especialmente, fosse muito ousada nisso. Inclusive, nesse tempo, uma das coisas que mais tem destruído o relacionamento, não só marido e esposa, mas o relacionamento com Deus, tem sido o excesso de dinheiro, a dependência do dinheiro ou a ausência dele. Como eu falei mais cedo, o problema às vezes não é você ter muito, o problema às vezes você não ter faz com que esse dinheiro seja de fato assim... idolatrado. Porque quando você não tem, gente, você também tá em crise, você traz problemas, você desequilibra a família e tem um monte de coisa que a gente vai precisar aprender hoje para começarmos a colocar a luz a despeito disso e a gente começar a trabalhar nas nossas vidas, em primeiro lugar, para o benefício vir para as nossas famílias, para os nossos casamentos e assim para onde vier mais. Ok, gente? Então vambora? Vocês estão mandando aí? Vamos dar em 2 minutos. Outra coisa, viu, gente? Como a introdução aqui foi um pouquinho já maior e o assunto é muito relevante, é muito importante, pode ser que a gente precise fazer pelo menos mais 30 minutos em outra live, tá? Então, se tiver quórum, se tiver perguntas, no final a gente pode até abrir para algumas perguntas, tá bom? Então, assim, vamos aproveitar o máximo esse momento, sabe? Já que a gente já tá aqui, vamos fazer valer a pena, entendeu? Estamos acordados aqui, estamos no meio de uma pandemia, então eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo a agenda desses nossos convidados, sabe? São pessoas especiais, são pessoas que dominam esses assuntos que a gente
que a gente convidou, né, para poder eles estarem aqui falando para vocês. Então você imagina, aproveitar o tempo deles, tá bom? Vambora? Então vamos lá? Deixa eu ver se eles já estão aqui pra gente convidar. Deixa eu ver aqui. Tá aí ele. Aqui. Convite. Só aguardando eles aceitarem o convite para a gente começar. Ei! Casal bonito demais! Saudades de Só ouvindo vocês! vocês aí. Eu vou começar assim, ó. Já ouvi Meu toda amigo essa Zé! introdução. Eu não podia começar diferente. Obrigado, obrigado pela disponibilidade de vocês, pelo carinho de vocês. Vocês são bênção demais para a nossa vida, vocês sabem disso. Essa caminhada aí há 11 anos. E o Zé foi tão importante ali no período da minha conversão. Eu quero contar um pouco. É? Ei, Zé, se prepara para 2 lives. Uma vai ser muito boa. Vontade. Então, gente, Estamos aqui para servir. eu quero apresentar vocês, o José Carlos e a Angélica. Se nós pudéssemos dar um outro título para eles, eles seriam nossos pais de Brasília. Eles têm nos acompanhado há 11 anos, têm sido a nossa direção aqui em Brasília, espiritual. Eu gosto sempre de compartilhar que o início de tudo começou no almoço no Bambu, né? O Zé Carlos foi lá almoçar. Ei, o Beto, e se é pai espiritual, já influencia todo o resto, né? E o Zé Carlos e a Angélica são essa referência para a nossa vida. Como uma vez eu estava lendo a Bíblia e quando começa a descrever a respeito ali do sacerdócio, né, do papel de um homem e de uma mulher, que Deus descreve como uma grande autoridade, a gente lendo, né, em Timóteo, o Beto assim, Nath, quem é que você vê como essa pessoa? Eu digo, Beto, para mim, o Zé Carlos e a Angélica são essas pessoas que de fato dão exemplo na vida, né? E o Zé Carlos e a Angélica já escreveram aí 3 livros. A gente fala que o Zé Carlos e a Angélica, porque nada que o Zé Carlos escreve não tem o dedo da Angélica, tudo tem um dedinho, a correção, tudo dela. Né? Então eles escreveram A Herança do Homem Sábio, depois escreveram As Finanças do Homem Sábio e agora, por último, A Saúde do Homem Sábio. Uma trilogia fantástica, depois a gente vai mostrar para vocês os livros, mas eles têm transformado isso eco, num né? curso. Eles baixaram mais lá. Tem gente aqui que tá falando que tá com eco, Zé. Eu baixei Tu tá o só com volume uma pra- máquina ligada aí? Só tem uma. Só tem uma. Tá. Na verdade, eu baixei o volume para poder melhorar. Não sei se. Tá dando muito eco ainda, gente? O teu, ó. Quando você fala, tá com eco. É o meu, né? É, Vixe. Será que era bom reiniciar, então? não sei. Vambora. Não, vamos trabalhar. Mas vamos lá, vamos ver se melhora. Vê se melhorou aí, pessoal. Melhorou? Baixa o volume mais, amor, para ver se melhora. O eco tá no meu e no teu aqui. Tá? É quando eu falo, né, gente? Que tá indo, né? Bom, mas a gente vai deixar o Zé e a Angélica falar mais, aí vai parar o eco. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, deixa eu baixar o valor, o volume total, e aí vocês me avisam se deu certo. Tá dando eco. Mas eles que vão falar. Vambora. Vamos trabalhar. Vai. A Nath do Beto ainda tá com eco, ó. Mas é muito ruim escutar assim, amor. Zé, então vamos fazer o Vamos seguinte. fazer o seguinte, deixa eu reiniciar essa live, que aí a gente já começa. Bom, que a gente vamos já fazer ganha assim. esse tempo, né? Vamos fazer assim, Zé. Sai que a gente vai te convidar de novo, tá? Ok, Vamos ver. ok. Ó, vamos fazer só um teste aqui, ó. Quando a gente tá falando sozinho, dando tá eco? tendo eco para vocês? O eco no deles. Pois é. Vamos reiniciar, porque a gente já perdeu aqui 14 minutos já. É o pior que... Não, vamos lá, gente. Qualquer coisa a gente Vai. inicia em uma outra live. Vai, agora chama ele de novo. Deixa eu convidar eles aqui de novo. Ó, Tá o com nosso- eco agora? o nosso tá Tá normal. normal. Tá tendo eco quando eles entram. Vamos tentar aqui. Vamos ver o que vai dar.
E aí, vambora. Começa aí. Ah, é? Eu não entendo. Oi, Oi. pessoal. Melhorou É, tá dando normal. eco. Quando a Parece gente, que melhorou aí. Agora tá ótimo, o pessoal tá dizendo. quando a gente tava falando sozinho aqui com eles, fica sem eco. Quando vocês entram, aí fica com eco. Entendi. E aí, o que é que a gente deve fazer? Ainda com eco. É porque se ficar com eco, Beto, as pessoas não vão ficar até o final para assistir, não. Angélica, vocês estão no celular, né? É, Vocês estão em qual celular? No teu ou no dele, Angélica? no meu, Deixa eu perguntar. Vocês têm fone? temos. Tenta colocar o fone, Angélica, para ver se melhora. Tá. Você quer pegar o fone lá em cima para ver se melhora? Diz que quando a gente entra, dá eco no de vocês, né? É. Ó, tem gente que tá dizendo Ela aí. foi pegar o fone, pode ser que melhore. Pega lá o fone, amor. Tá lá em cima. Eu vou pegar um fone aqui pra gente também. Mas era bom a gente tocar por causa do horário. É, amor, mas aí se a gente não ajeitar esse eco. Não, as pessoas não ficam, amor. É ruim demais ficar escutando no eco. A gente vai colocar o fone, tá, pessoal? Peraí. Pra ver se melhora. Deixa eu aqui desse lado. Pessoal, quando colocou o fone deles, melhorou? Olha aí, deu certo, Beto. Eu? Vocês estão ouvindo a gente, Zé e Angélica? Estamos ouvindo. Parou o Vocês estão eco. nos ouvindo? Pronto, perfeito. Pronto, foi só o fone de vocês, já parou. Se vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho, então ficou ótimo, maravilha. Então vamos começar? Agora, vocês estão nos ouvindo bem? Estamos, tá ótimo. Ah, que ótimo, Tá ótimo. ótimo. Perfeito, perfeito. Que benção. Então, e aí Zé Carlos e Angélica têm sido nossos pais aqui em Brasília, têm nos acompanhado, escreveram esses livros. E eu sempre falo que para mim foi foi o livro que mais revolucionou minha vida na Terra, né? Na ótica da Terra, que foi As Finanças do Homem Sábio. E como esse tema é de extrema importância, porque inclusive foi motivo de crise no meu casamento, de problemas, de briga no meu casamento, eu convidei eles para estar aqui com a gente, com autoridade aí, vamos usufruir bastante dele, pessoal. Vou tirar os comentários agora. Se nós não conseguimos concluir nessa live agora, gente... Não vai conseguir. Acho que a gente não vai conseguir, porque é muito tema. A gente vai para uma segunda live e a gente pode abrir para algumas perguntas. Então, vocês podem aproveitar, vamos aproveitar o Zé e a Angélica aqui o máximo que a gente tiver para tirar nossas dúvidas. Vocês já mandaram convite para todo mundo, né? Então, vamos que vamos? Zé e Angélica, por favor, falem um pouquinho de vocês e vamos para as perguntas que a gente já tem aqui para a gente entrar nesse tema, as finanças no casamento. Olá, boa noite, Beto e Nathalie. É um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês. É uma honra para nós, sabe? Ficamos alegres quando fomos convidados e nós estamos aqui muito felizes porque já vimos aí muita gente conhecida, gente amiga que está participando, mas muita gente que nós não conhecemos, nós não fazemos ideia do alcance que tem, né, esse trabalho que vocês dois têm feito. Vocês têm sido uma bênção para a nossa vida, vocês têm promovido o nosso trabalho e nós nos alegramos muito ter vocês, né, como queridos nossos, filhos espirituais, que nós temos tido a oportunidade de acompanhar aqui nesses 11 anos desse tempo de Brasília. Oi, boa noite, Nathalie, Beto, esse pessoal todo que está nos ouvindo. É um prazer, uma alegria. E eu quero fazer uma declaração de amor. Amo você, Nathalie, amo muito você. Assim como você disse que nós somos seus pais aqui em Brasília, você é uma filha para nós. E o Beto também, viu, Beto? Obrigado. Obrigado. A família inteira. Eu pensei que eu ia ficar fora da declaração. Não. Tá todo mundo, o Caio, a Maressa, a Sofia e o João. Todos Agora o incluídos. João, né?
Glória a Deus, a gente também ama demais vocês, estamos com saudade. Vamos ver se a gente marca um cafezinho, né? Quando essa pandemia Depois da passar, quarentena. para a gente matar um pouquinho a saudade. Mas olha só, Zé e Angélica, a gente queria começar falando a respeito do que o que Deus fala sobre o dinheiro, né? O Zé Carlos e a Angélica sabem, eu não sei decorado, mas eles sabem, que estudaram profundamente. Quantas vezes a palavra de Deus fala a respeito de dinheiro? Cerca de 2.400 referências bíblicas sobre dinheiro e administração financeira. Meu Deus. E eu achando, eu não lembrava, achava que eram umas 300 e poucas. 300, Gente, 300 e poucos não temas. É, Não temas que vai dar tudo certo. Tenha Zé, bom ânimo. ó, pode ficar à vontade, filho. Pode desenvolver aí os pontos mais relevantes sobre esse tema, que você já tá bem acostumado com isso. e falando sobre esse tema, né, Zé, eu acho que vale a pena a gente também falar para as pessoas, né, que o dinheiro, eu acho que vale a gente começar falando que o dinheiro ele é muito mais espiritual do que físico, que é o que as pessoas acham, né? E aí eu queria que você trouxesse uma explanação a respeito disso para a gente começar a compreender que a gente tem que olhar para ele por uma ótica espiritual também, não é só uma ótica física, né, monetária, para conta, né, material. Exatamente. Isso é importante, nós termos esse entendimento de que ele é espiritual, até porque a Bíblia trata de temas espirituais. E a Bíblia trata muito sobre dinheiro porque é muito espiritual. E uma grande vantagem, né, uma grande bênção de ser espiritual é que nós vamos ser confrontados e nós temos a oportunidade de nos arrependermos quando nós estivermos cometendo erros. E no arrependimento, Deus entra em nosso favor para abençoar a nossa vida e cuidar das nossas finanças. Então, assim, ele é tão espiritual que quando nós cometemos erros relacionados com as finanças, né, nós somos confrontados, nós temos oportunidade de nos arrepender, de começar de novo, e Deus, imediatamente, como nós temos visto, rapidamente Deus conserta a situação financeira que muitas vezes está tão difícil, né? Às vezes humanamente impossível de resolver, e nós vemos Deus dar solução de forma extraordinária quando nós entramos em linha e alinhados com a palavra de Deus. Então, hoje, nós vamos destacar alguns pontos, alguns pilares, né? alguns fundamentos relacionados com o comportamento financeiro, e você vai ter oportunidade de, colocando um deles em prática, se arrependendo da maneira errada como você se relacionava com o dinheiro, você pode botar em prática e ver rapidamente as suas finanças sendo melhoradas, né? Então, é espiritual e como... É tão espiritual, né? Que foi o único que Deus, que Jesus chamou de Senhor, né? Bom padrão. E se você não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve ao dinheiro, como disse a Nathalie logo no começo. Então é isso. Eu não sei, Nathalie, como é que você quer conduzir, se você quer que eu já fale aqui alguma coisa que está no meu coração, e aí você vai perguntando. Normalmente, Zé, deixa eu trazer aqui uma situação para vocês. Normalmente, como é que a gente está conduzindo as lives? A gente está trazendo as raízes dos problemas. Qual é a raiz do problema de uma crise financeira? Né? Aonde é que ela inicia? Né? O que é que acontece com os casamentos quando há um desequilíbrio, há dívidas, há sonegação de informação interna? Ou seja, eu tenho o meu dinheiro, você tem seu dinheiro, eu tenho minha conta, você tem sua conta. Que raízes podem trazer esse problema para o casamento? Né? Que comportamentos podem trazer? Os prejuízos que os filhos, né, não só, né, a família toda, o casamento e os filhos podem receber. E aí, no final, a gente pode estar trazendo a solução e o que a gente pode estar fazendo também preventivamente. Porque algumas pessoas que podem estar assistindo a gente, Zé, não está em crise no casamento. Financeiro. Né, em relação às finanças. Mas, se não tiver o preventivo, o que é que pode acontecer? E nesse tempo de pandemia... Todo mundo foi pego de surpresa. E dentro dessa surpresa, muitas pessoas não estavam preparadas nessa área. Então, os problemas internos,
né? Estão sendo muito grandes, especialmente nessa área, porque as pessoas não estavam preparadas, né? E a gente vai ver aí Deus falando inúmeras vezes que ele deu recurso suficiente, mas às vezes a gente não foi um servo bom e fiel. Então eu queria que a gente levasse mais ou menos essa condução. Vamos falar então sobre as raízes? Muito boa a tua observação e você falar de nós começarmos pelas raízes, porque, de fato, quando nós casamos, cada um veio com a sua história, com a sua cultura, não é? Cada um veio com a sua maneira de pensar sobre o dinheiro e atitude com relação às finanças. Aí se junta o casal, né? Se junta o casal e aí começa a ter diferenças. Um gosta de gastar mais, outro é mais restritivo com relação aos gastos, A e Nathalie aí sempre começa a gostou de ter. gastar muito, viu, Zé? Mas não casou enganado. Não casou enganado. Quando foi casar comigo, meu pai chegou e falou Eu para já ele tudinho, sabia, viu, né? Zé? Mas olha, Nathalie, é interessante que muita gente, antes de casar, está tão apaixonado que nem está prestando Tá nem atenção aí, né, nisso. Zé? Tá nem aí. Depois que casa, que o negócio começa a Não, pegar. depois a gente acerta e tal. É. Mas aí, então, como é que a gente resolve isso? Resolve com maturidade, conversando, sendo transparente, não é? Falando exatamente dos seus desejos com relação a sonhos materiais que dependem de dinheiro, não é? O comportamento. E aí, um tem que ter misericórdia do outro, um tem que ter compaixão do outro, não pode ser muito duro, não é? Temos que conversar, trazer um alinhamento nisso, né? Trazer um acordo. Uma família, um casal, não pode fazer gastos relevantes sem conversar antes, né? Tem que ser transparente, não pode esconder dívidas um do outro, não pode esconder investimentos, dinheiro, ou bens, ou patrimônio. O casal, ele casa para ser uma só carne, uma só pessoa. E aí é um processo. A gente sabe que todos os casais passam por esse processo de entendimento, de crescimento, né? Porque não pode andar dois juntos se não tiverem de acordo, a Bíblia diz. Né? E Uhum. quando dois estão juntos e dois conversam, dois tomam a decisão junto para fazer, para tomar, alguma decisão relevante com relação ao dinheiro, a gente vai conseguir maior resultado. Né? Quando a gente casa, né, cada um veio com a cultura da casa do pai. Né? Sim. Não, lá em casa eu agia assim, assim, e o outro também. Então, o que acontece? Juntou, e o que, por exemplo, o que para um não significa nada, para o outro é importante. Né? Então, a gente, né, nesses anos trabalhando com casais e com famílias, a gente tem umas histórias interessantíssimas de um casal que disse assim: ah, não, ela pegava um copo de requeijão, com 2 dedos ainda de requeijão, jogava fora. Aí ela dizia assim: não, mas lá em casa ninguém ficava raspando o copo de requeijão. Então, quer dizer, são pequenas coisas que para um é muito. A mulher, que, no caso, vocês dois, a Nathalie, ela já veio de uma família com muito mais recurso financeiro. Então, o gastar para ela não era uma coisa tão forte. E já para o Beto significava muito. Então, Verdade. esse desajuste é que tem que ser conversado. Olha, me desculpa, mas isso para mim, você não acha que está demais? Aí, não, lá em casa eu fazia assim. Então tá, qual é o nosso recurso agora? Qual o nosso Qual é o orçamento? nosso orçamento? Você veio lá na sua casa de um jeito, eu da minha casa. Agora nós formamos uma casa, nós formamos um lar, nós agora formamos uma É família. uma nova Então, realidade, né? é uma nova realidade, exatamente. Então vamos sentar e vamos espelhar essa nova realidade. E E para aí, isso, dentro dessa, cada um vai abrindo mão, né, até chegar no denominador comum. e isso é que nós chamamos de colocar luz nas finanças, né? Quando nós colocamos luz, quando nós conversamos, quando nós enxergamos exatamente para onde o nosso dinheiro está indo, o que está sendo feito do nosso dinheiro, Deus abençoa, porque Deus é luz, né? Então, no Verdade. começo, antes de fazer o acabamento da terra e fazer a decoração, Deus disse: haja luz, porque ninguém pode arrumar uma casa no escuro. Nós Verdade. precisamos botar luz para poder a gente colocar as coisas no lugar. E para isso é muito importante, casal, maturidade, humildade para pedir perdão e capacidade de perdoar também. Nada de ficar acusando, apontando o dedo. Vamos começar de novo, vamos nos perdoar, vamos ter misericórdia um do outro, confessar alguma coisa que tem feito. Eu, por exemplo, já tive uma experiência assim.
né, com relação a eu esconder contas da Angélica, né, porque eu era muito Lá em casa era desorganizado nas finanças. Aqui em casa era o contrário, Beto. O Zé Carlos, ele era de gastar muito mais e eu sempre fui uma pessoa mais econômica, mais organizada financeiramente. Então, a gente casou e isso, né, de princípio, gerou mesmo um estresse. E durou um tempo, até porque a gente não tinha dinheiro, né? Então, era muito complicado resolver isso. E aí, depois que a gente foi melhorando, o Zé Carlos entrou no Banco Central e tal, e aí ele começou a gastar e não queria me dizer. E aí foi, não, vou aqui pegar um empréstimo, aí eu vou cobrir isso aqui, o vermelho e tal, e não me dizendo nada. Só que a coisa foi complicando a um ponto, porque isso sempre vai acontecer. Se você encobre, sempre vai piorar. Quem atua nas Verdade. Isso é trevas é o básico. príncipe das trevas, que é o diabo. Então, onde tem trevas, ele entra e cria perturbação na família. E como eu estava escondendo da Angélica as minhas contas, né, para não ter que dar satisfação para ela do que eu estava fazendo com o dinheiro, então Porque eu era daquela que perguntava, e esse cheque, e esse valor, e como foi, e tal. E aí ele, para não dar explicação, ele começou a esconder. E o fato é que ele foi se endividando cada vez mais, tirava uma bola de empréstimo para neve. cobrir, e a coisa foi crescendo, até que ele viu que ele tinha que contar mesmo, não sabia como. Aí aproveitou um curso de casais, quando nós estávamos falando sobre perdão. E aí, quando falei que agora eu perdoava, eu era uma pessoa, eu já tinha mudado muito depois que Jesus entrou na minha vida e tal. Aí ele disse: é hoje, aproveitou. E aí, no final daquela reunião, ele me chamou no lugar, inventou na hora uma dinâmica nova. Pessoal, agora cada casal vai pedir perdão. E aí a gente foi e ele me confessou. Mas por que nós estamos contando isso? Porque depois que ele confessou, claro, eu fiquei muito chateada. Mas o fato existia. Está aqui o fato. O que é que eu vou fazer com ele? Né? Vamos resolver junto. Então, não se pode, né? O Zé Carlos diz muito isso, não se pode melhorar o que não se pode medir. Então, tá aqui, a métrica é essa, o fato é esse, o valor é esse. O que é que nós vamos fazer agora? E aí a gente junto foi buscando soluções e em menos de 4, 5 meses, né, amor? Foi muito rápido. Já tinha Me chamou muita sanado atenção toda a isso, situação. que foi muito rápido. Então, eu comecei a observar que colocando luz, Deus dava solução. É. Sempre que tinha luz, Deus dava solução. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. Imagina isso numa família, né? Então, a Então, gente entendeu isso. partindo desse princípio, eu acho que a gente já pode começar, inclusive, a colocar nome nos bois, né? Porque eu acho que quando a gente é bem didático, as pessoas compreendem muito. Então, dentro do casamento, você ter contas ocultas um do outro, né? Contas no sentido assim, rapaz, até investimento. Eu tenho um dinheiro aqui que eu estou escondendo da minha mulher para ela não saber que eu estou escondendo do meu marido, né? A condição de você ter dívidas também escondida, a condição de você ter cartão de crédito, ou seja, tudo que você tiver escondido dentro do seu casamento vai se tornar uma maldição em determinado momento, porque Pronto. não se tem prosperidade quando se há mentiras, quando se há coisas Isso. ocultas. Então, Isso. se você está vivendo alguma coisa no seu casamento relacionada à crise financeira, né, ou problemas no casamento que tem alguma coisa relacionada ao dinheiro, porque eu estava falando, o dinheiro ele dá problema dos dois lados, no excesso e na escassez, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus não opera nas suas mentiras. Deus não vai trazer prosperidade nas suas mentiras. Então, o primeiro ponto que eu acho que em relação a raízes que a gente precisa deixar muito claro é: você precisa trazer luz sobre as suas finanças, um para o outro. Agora, Zé e Angélica, tem um grande detalhe. Existem casamentos que o marido e a esposa precisam mentir porque não confia no cônjuge falar sobre esse tema. E aí? Exatamente. Aí é que tem que ter maturidade e confiança entre o casal. As pessoas não podem ficar numa situação assim. São pessoas maduras que casaram, que querem construir uma família relevante, abençoadora. Não pode ficar com uma situação dessa de desconfiança.
né? Lá no Provérbios 31, diz que o coração do seu marido, falando das virtudes da mulher, diz assim: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, onde há confiança, há abundância, há mais prosperidade, né? É Amém. o cordão de três dobras, há mais poder. Quando os dois estão unidos em confiança, em transparência, a maior paga do seu trabalho, diz lá no livro de Eclesiastes. Então, há sempre uma prosperidade. Eu acho que tem que vencer essa questão da desconfiança, sabe, Nathalie? Uhum. Até porque quando você casa, não tem mais o que é meu e o que é do outro, né? É tudo É nosso. uma Já é gaveta só nosso, é uma agora. gaveta só, é uma senha só. É tudo nosso. E Amém. se você está nesse ponto de você não contar, porque você não confia, a raiz está um pouco mais embaixo, sabe? É isso que eu Verdade. A ia falar. questão São dois é problemas. isso, não é só o dinheiro. É. Algo mais profundo está Precisando ser tratado, precisando né? ser tratado nesse relacionamento, porque se eu casei e eu me dispus a investir minha vida, a compartilhar minha vida com outro, com uma pessoa, eu preciso confiar nessa pessoa, é o mínimo, é um requisito mínimo. Eu tenho que ter confiança. Imagina você viver uma vida inteira ao lado de uma pessoa que você não tem plena confiança, Não né? prospera esse Quando casamento, você né? Não nunca, não prospera. tem Aquela, Não aquela como. prospera. passagem, né? Casa dividida não prospera, né? Não A prospera, casa não dividida não subsiste. prospera. É. Exatamente, Beto. Isso foi Jesus que disse. E Jesus ensinou a gente a planejar, a organizar as contas. Olha, eu e a Angélica temos ajudado muitos casais, inclusive casais que ganham muito bem, que têm problemas financeiros, e quando a gente põe luz, quando o casal está de frente a frente, coloca luz, e a gente faz uma planilha, organiza as contas, só em botar as contas em ordem, que o casal possa enxergar, já vem a solução. Então, botar a luz é um grande segredo de Deus, né? Um grande fundamento de Deus. Deus é luz, não é? Então, nós temos que planejar, temos que dizer para onde o nosso dinheiro tem que ir, para não perguntar depois para onde ele foi, não é? Nós temos que ter controle da situação. Nós não fomos criados para ser controlados, mas para controlar. E não vamos fugir disso, não, gente. Sabe, casal? Vai lá, abre o coração, sabe? Assim, é melhor ser feliz do que ter razão. Vai lá, abre o coração, pede perdão, se organiza. O seu casamento é muito importante, é valiosíssimo a sua família, muito relevante e importante para Deus. Então, faça um esforço nesse sentido, né, de Ter buscar a humildade, né, transparência. Zé? Ter humildade até para Humildade. reconhecer que precisa de ajuda, né? Às vezes a Isso, pessoa chega, fica reconhecer. naquela luta ali, até por orgulho, para não dizer assim, ó, Isso. eu preciso da tua ajuda nessa área, né? E Zé, às vezes a pessoa leva a família dela para uma situação complicada por causa de orgulho. tá, eu vou soltar algumas palavras aqui e aí tu vai desenvolvendo em cima dessas palavras, tá? Desperdício. Agora é o momento oportuno para falar de desperdício, né? Nós estamos na quarentena, muita gente está com o dinheiro restrito. Então, gente, desperdício é um grande segredo também bíblico, sabe? O desperdício, ele afugenta a riqueza. Eu vou dizer para você, o desperdício é um demônio, tá? É um demônio. Ele opera nas coisas pequenas, para você não perceber. Ele diz assim, não é só um pedacinho de pão que está sendo jogado fora, é só uma lâmpada acesa assim, ali no ambiente que ninguém está vendo. Não, é só uma multazinha, eu vou pagar com atraso. Ah, é a prestação da academia, eu não preciso. Sabe? Então, em pequenos detalhes, você mina suas finanças e a família, ela perde muito, porque por causa do desperdício, outros negócios bons você deixa de ganhar, porque Deus nos prova no pouco. Quem é fiel no pouco é constituído no muito. E quem é infiel no pouco, no pedacinho de pão, naquela fruta que estragou, no resto de comida que foi jogado, Deus não promove, não abençoa, não abre portas para você que você está esperando ser aberta. Jesus deu um exemplo. Jesus, quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, ele, depois que todos tinham comido, estavam fartos, ele mandou recolher tudo o que sobrou. Ainda disse assim, olha, recolha tudo que sobrou para que nada
se perca. Ou seja, se Jesus se preocupou em não perder nada daqueles pães que ele multiplicou de 5 pães e 2 peixinhos, imagina o que ele espera que a gente faça na nossa casa. Então, Verdade. não despreze o pouco e não desperdice nada. Agora, nesse tempo, é um excelente momento de Treino. você exercitar isso. Cuide com a lâmpada que está acesa sem necessidade, não é aquele vazamento, trate de consertar, renegocie os seus contratos de assinatura de TV, internet, procure renegociar, reveja taxas bancárias, sabe, se interesse, administre, né? Deus espera que você administre aquilo que ele colocou na sua mão. Então, cuide bem dos detalhes, não permita de maneira nenhuma o desperdício. A primeira ordem que Deus deu ao homem foi cultivar e guardar, ou seja, administre, não desperdice. Então, cuide bem das suas finanças, faça um acordo, converse com seus filhos, marido, esposa, converse, olha, desperdício zero, tolerância zero com desperdício em casa, e Deus vai abençoar grandemente. Olha, só isso já tem feito muita gente rico, viu? Ao mesmo tempo que você deve ser generoso, você deve ser generosa e cuidar para que as pessoas que estiverem necessitadas perto de você, elas sejam cuidadas por você. Por outro lado, você deve ser rigorosa com relação ao desperdício. E é importante a gente frisar que não é pelo valor, né, que você economizou, é pelo princípio que você obedeceu. Né? Perfeito. Então, isso é muito importante, porque você diz assim, ah, não, mas uma fruta, não, mas é um pedaço de pão. Não, mas não é o valor do pedaço do pão, não é o valor da fruta. É a Mas é atitude porque do você coração. obedeceu a um princípio de Deus. E É aí muito, sim, ele vai abrir portas e outras, né, outras Coisas oportunidades maiores, porque você foi fiel no pouco. O que é Deus colocou muito, na tua mão, você está cuidando. é muito Quando você, por precioso. exemplo, tem um paralelo bem interessante. Por exemplo, quando a gente entende que Deus é o dono de tudo, Deus não é o dono de tudo, isso a Sim, gente concorda, né? Tudo que sim. nós tínhamos foi Deus que nos deu. Então, quando eu peço, por exemplo, eu peço uma blusa emprestada para a Nathalie, eu vou ter mais cuidado com essa blusa do que se ela fosse minha. Vai que eu vou Verdade. para uma festa, e aí eu vou ter o maior cuidado para não sujar, para não derramar refrigerante e tal. Então, por quê? Porque a blusa não é minha. Eu vou ter que devolver para a Nathalie, talvez melhor do que eu recebi. Vou mandar lavar, vou devolver. Agora, você imagina se eu tenho todo esse cuidado com alguma coisa da Nathalie. Você imagina o cuidado que nós devemos ter com as coisas de Deus, que Deus nos Amém. emprestou. Amém. Então, Sensacional. quando eu entendo que o que eu tenho, que está na minha mão é de Deus e que eu tenho que devolver para Deus muito multiplicado, muito Prestar maior, contas. prestar contas daquilo que Ele colocou na minha mão, então eu vou ter outro entendimento, eu vou ter um cuidado Outro muito zelo, especial, né? um Outro outro zelo. zelo. É muito legal Foi excelente. essa dica, que ela é bem prática, né? E ela serve também, ela serve não só para o dinheiro, né, Angélica? Por exemplo, o marido que Deus te deu, os filhos que Deus Isso. te deu, né? Perfeito, isso Né? mesmo, Beto. Beto, nós sempre vamos perder o que nós não cuidamos. Se nós não valorizarmos, o que nós não valorizamos, nós perdemos. Então, se nós valorizamos nossa família, nós não vamos perder. Vamos cuidar bem, né? Fazer todo o É nosso melhor para a verdade. família. E se eu não cuido bem do dinheiro que Deus colocou na minha mão, dos bens materiais que Deus colocou na minha mão, eu vou perder também. Zé e Angélica, vamos para umas práticas bem reais. Vamos dizer que existem pessoas que estão aqui conosco, que estão nessa condição de endividados, né? Que estão aí né, já vem carregando uma dívida de cartão de crédito, de banco, e que disseram assim, rapaz, eu estou cansado não só de esconder isso, né, do meu cônjuge, mas eu preciso saber como é que eu faço essa sanar, né, esse problema. E aí, como é que ele pode, como é que essa pessoa pode fazer um passo a passo a despeito de curar esse problema, né? Porque o Tá, endividamento, ele é uma doença, né? Ele é um problema que é, precisa ser é um cuidado. problema. Nathalie, primeiro, não é, as pessoas ficam endividadas, isso, na verdade, já é um pecado, tá? Muitas pessoas falam que
que é por causa de um imprevisto, porque ficou desempregado sem que não esperava ficar desempregado, houve um acidente, uma coisa que ela não esperava. Mas, na verdade, todos nós, biblicamente, nós devemos ter reservas. Nós não podemos viver sem reservas, né? A Bíblia ensina isso claramente na parábola das virgens, né? As virgens prudentes, as virgens tolas. As prudentes tinham reserva, as tolas não tinham, né? Provérbio diz para a gente aprender com as formigas, que elas juntam no verão para poder comer no inverno. Então, a reserva é bíblica, né? A gente tem que ter. Mas a pessoa está endividada, e muitas pessoas estão endividadas porque foram precipitadas no comprar, não tiveram domínio próprio, né? Compram assim compulsivamente, sem se planejar. Então, tudo isso aí, se a gente ler pela palavra de Deus, é um pecado. Aquele que toma qualquer decisão sem refletir está pecando, diz a palavra de Deus, né? Então, temos que refletir antes de tomar decisões relevantes. Bom, eu só estou colocando isso porque a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de sair da dívida, É passo se a passo, arrepender. é se Se é arrepender. pecado, precisa se arrepender. Exatamente. Sensacional. Gente, vai anotando esse Pronto. passo a passo aí. A gente vai Isso. fazer um resumo depois, mas vocês que estão nos acompanhando vão fazendo esse passo a Isso. passo, porque faz muita diferença. Eu e o Beto somos prova viva disso. A primeira coisa é se arrepender, né? Então, nós temos que entender que o arrependimento não é uma palavra religiosa. Arrependimento é mudar de atitude, é mudar de direção. É eu dizer assim, nunca mais eu quero que aconteça isso na minha família. O que eu estou vivendo hoje, eu não quero mais que aconteça. Eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou ler os livros, ler mais a Bíblia, eu vou aprender a administrar bem o meu dinheiro para que isso nunca mais aconteça. Então, a partir daí, ele tem uma atitude de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, acontece já um milagre. Naquele momento que Deus vê que a atitude do nosso coração é de arrependimento, de mudança, que a gente não quer mais viver o que a gente está vivendo e não quer cometer mais os mesmos erros que a gente cometeu no passado, Deus ele entra em ação para abrir as portas e já resolver. Já começa aí o primeiro passo. O arrependimento é uma palavra extraordinária do É uma Evangelho, chave. né? E cabe em todos os lugares. É uma chave para entrar no reino. É a chave mestra. Ninguém começa a entrar no caminho estreito, na porta estreita, sem o arrependimento. Então, se arrepender, para de botar a culpa no governo, botar a culpa na economia, botar a culpa no patrão. Não. Se arrependa, diz, eu tinha que ter tido mais cuidado e mais responsabilidade com aquilo que estava na minha mão. Primeiro ponto. Segundo, coloque luz. Você precisa botar exatamente quanto você deve, para quem, qual é o juro que está sendo cobrado, as parcelas, quanto falta para pagar. Coloca tudo isso no papel. Coloque bem direitinho no papel. Olha, eu tenho uma dívida tal com o banco tal, dívida tal com um amigo tal, enfim. O que tiver, bote tudo no papel. O marido e a mulher é o ideal, né? Se for um casal. Bota no papel, e aí, quando colocar no papel, fazer meta para saldar essas dívidas. Fazer meta, né? Ore sobre isso, coloque, porque quando coloca. Nós já fizemos muito isso, eu e a Angélica, vemos que isso funciona demais. Coloca ali, aí você pega e faz metas. Primeiro você vai procurar pagar aquelas dívidas mais caras, de juros mais caros. Se concentra naquelas dívidas de juros mais caros. Se você tiver algum dinheiro para pagar a dívida, se concentra naqueles. Depois, você pode também fazer uma portabilidade da dívida. Às vezes, é um financiamento imobiliário, você consegue hoje, quem financiou há 10 anos atrás, até 7, 5 anos atrás, e vai financiar hoje, o juro é muito mais barato. Então, você pode ir num outro banco, procura o gerente, fala com ele que você quer um Renegocia. financiamento imobiliário, fazer uma portabilidade. Você quer fazer a portabilidade da sua dívida do banco Acho para A baixo. para um banco B, que está te oferecendo com juro mais barato. E aí você consegue pagar essa dívida e vai dever a outro banco, né, É um juro a menor. um juro menor. Então, isso é uma outra coisa que você pode Estratégia fazer. top. Isso. E também, outra coisa é ir nos bancos para renegociar a taxa de juros também, se for o caso, até nos órgãos de defesa de consumidor, porque existe assim um certo também abuso, sabe? Abuso. Que as pessoas, por não conhecer a verdade, vão ficando escravas disso. Então, procure isso. E, assim,
no extremo mesmo, não pode pagar, está no sufoco, não tem o que vender para pagar, então tem que procurar aqui mesmo em Brasília, e eu acho que outros estados têm, nos tribunais, eles organizaram ali um grupo só para tratar com essas pessoas que estão super endividadas, que não tem mais o que, né, como saldar. Então, eles mesmos negociam com o banco, fazem planos, organizam, né? E também tem os órgãos de defesa do consumidor. Então, assim, eu entendo que chega um momento, tem pessoas que estão tão endividadas, Beto e Nathalie, que eles não têm mais assim o que fazer. O dinheiro que entra já é todo para. Tem pessoas que estão 100% e todo o dinheiro, quando entra, o banco pega 100% de consignado, de débito em conta. Então, assim, é uma situação muito grave. Então, essa pessoa tem que parar tudo. Tem que parar tudo, se Guardar cartão de arrepender, crédito. acabar com o cartão, sabe? Total. Se tem 2 cartões, gente, não precisa, basta um. Está em crise, está em dificuldade, basta um. Se você tem um, está pagando anuidade, vai no banco para pedir para não pagar anuidade, ou então faça, sabe, tem esses bancos, as fintechs hoje, que são bancos supervisionados pelo Banco Central também, tem a mesma segurança. São essas fintechs, bancos eletrônicos, que você pode ter um cartão de crédito, de débito, sem pagar taxa, sem pagar anuidade. Então, são várias coisas. Inclusive, você não fica pagando essa manutenção de conta que é tão cara nos bancos comuns. As taxas de manutenção. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer. E a grande bênção, Beto e Natália, aqui, num fórum como esse, assim, se as pessoas que estão nos ouvindo, que eu assim, gostaria mesmo que chegasse, era o aspecto espiritual disso. No momento em que essa família começa a gerenciar, começa a administrar isso, Deus começa a dar solução, a criar Verdade. oportunidade, aparece a oportunidade de ganhar mais. Naturalmente, Deus, porque Deus, ele só abençoa onde tem administrador. No começo, quando Deus criou o céu e a terra, a Bíblia diz que não chovia na terra, a relva não crescia porque não havia feito o homem. Porque Deus só faz chover e a relva crescer, ou seja, Deus só dá prosperidade onde tem um administrador. Uma Perfeito. família que não liga para as contas e vai levando as coisas, né, deixa a vida me levar, essa família não está administrando. Então, assim, arrependa-se, bota a luz, comece a administrar, evite, não faça mais dívidas, é outro passo, viu, Natália? Não faça mais dívidas. É que Outras dívidas até. as pessoas acham, Zé, que cheque especial e limite de cartão de crédito é dinheiro, né? Algumas pessoas têm Pois esse é, conceito, né? E não pois é, é, esse na verdade, o cheque, dinheiro não é deles, né? O esse Zé cheque só é fala que especial para o cheque banco. especial é para o banco, né? O banco é que é especial, né? Então, assim, esse ponto, Nathalie, de Beto, se arrepender, colocar a luz e administrar ali a dívida, né? Administrar mesmo, procurar reduzir, fazer, trocar dívidas mais caras por mais baratas, priorizar pagar as mais caras, aquelas Considerar de juro vender, né? maior. Se tiver 2 carros. Pronto, é isso que eu ia falar. Se você tiver 2 carros, gente, se está passando dificuldade e tem 2 carros, saiba que o carro é muito caro, um carro parado é caríssimo, né? Então procure, veja a possibilidade de vender um deles, né? Porque é muito caro, de 2 em 2 anos, praticamente de 2 em 2 anos se compra um carro, se paga o valor de um carro, com seguro, com Verdade. depreciação, com impostos, né? Então, assim, com o próprio combustível que se gasta, tendo o carro, se usa, né? Seguro, Então, IPVA, assim, tudo, né? seguro Pois IPVA e os tudo. impostos. E multas que acaba pegando, enfim. Então, assim, é uma atitude que se tem que tomar. E não fazer novas dívidas. Não faça novas dívidas. E outra coisa, só compre o que for essencial, o necessário, nada de supérfluo. Até saldar as dívidas, evite gastar com supérfluos. Então, arrependa-se, ponha a luz, Administre. administre, pague primeiro as mais caras, Não, venda aquelas venda alguma coisa que você tenha que está te dando em despesa, como é o caso de um carro a mais, por exemplo, depois compra. Depois, quando as coisas melhorarem, compra, não tem problema, é só um tempo. E aí evitar ao máximo gastar, fazer novas dívidas.
Não faça novas dívidas, sabe? Nada de comprar coisas supérfluas. E aí você vai ver que você cuidando disso, cuidando do desperdício e administrando dessa maneira, já já toda a família vai ganhar, sabe? Acaba com aquele monte de cartão de crédito, joga fora, queima, dá um jeito, fica livre disso, né? Que aquilo ali é um perigo, né? E fuja da tentação, né? Se você Deixe de ir não para sabe ir no shopping, shopping, se deixe de você ir não para sabe ir no shopping. shopping, Tire se todos os você não aplicativos do sabe. seu telefone que são de vendas online, porque às vezes não é só ir no Ah, shopping, né? Agora as pessoas estão muito habituadas a fazer compras online. Pessoal, só não exatamente. deixe de ir para restaurante. Eu estava pensando isso agora mesmo, O mas resto, o eu vou resto ficar tudo, calado, porque isso aí o Beto o aqui vai. resto tudo vocês podem cortar, mas restaurante não é de Deus cortar, não. Gente, como é que você quer fazer, filha? A gente falta mais ou menos aqui uns 5 minutinhos para encerrar essa primeira live. Eu Eu queria acho que a gente saber se... pode reiniciar e na próxima live eu acho que a gente pode abrir para perguntas e respostas e você convidar mais gente para estar com a gente. Deixa eu falar uma coisa. Eu queria na próxima live, Zé e Angélica, começar falando sobre algo também que dentro do nosso contexto existe uma mentira religiosa, né, que as pessoas elas estão vivendo e nós mesmos vivendo durante muito tempo, que eu queria muito que vocês falassem sobre isso. É que o povo de Deus não pode ser próspero, não pode ser rico. Eu queria muito que vocês falassem sobre isso na próxima live e a gente vai reiniciar, porque acho que a gente tem que conversar muito sobre esse assunto, perguntas e respostas. Eu já tenho algumas aqui que eu queria trazer também. Prepare suas perguntas, porque a gente vai responder na próxima live. Nós vamos reiniciar agora e espero vocês já já. Zé, aí é no máximo mais 30 minutinhos, tá? Do tempo de Beleza. vocês, tá? É só para a gente Obrigado. fazer Finalizar. Uma hora é pouco. responder algumas perguntas e aí a gente encerra, tá? Então vamos lá, gente. Tá Vamos ótimo. reiniciar essa live. Vamos Voltem para a rápido, próxima. voltem rápido.